é carisma. Se você não dá confiança pro carisma, você tá perdendo, tá? Você tá perdendo demais. Porque é muito ruim você ter um atendimento robótico. Quando você chega num lugar e o vendedor que tá ali te vendendo, ele é robótico, ele só fala o que você pergunta. Humanize o seu atendimento, tá? Não tem nada melhor, gente, não tem nada melhor do que você ter ali uma conexão com o cliente. Esse cliente senta na sua mesa ali e ele fala a dor dele, o que ele precisa, e você responde e tem uma conexão ali. Gente, quando o santo bate, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Você pode oferecer ali o preço que for, se o santo bater, o cliente tiver confiança em você, acabou. Então tenha carisma. Se esse cliente ele tem um filho, se o seu cliente tem um filho, ele leva o filho dele lá para poder conversar. Quando leva o filho, muitas das vezes isso tira a atenção do cliente, tira muita atenção do cliente, porque ele fica ali prestando atenção no filho, prestando atenção em você, prestando no filho, em você. E aí eu costumo fazer o quê? Eu dou um papel, uma caneta para aquela criança ali, fica quietinha, para ele prestar atenção no que você tá falando. Não fica ali deixando pra lá, não. Se preocupe com aquilo ali, porque se o cliente prestar atenção em você, é melhor para você. Ele vai comprar de você, tá? É muito ruim mesmo. É a mesma coisa quando você chega numa loja e aí você pergunta alguma coisa e a pessoa só fala, te trata assim e pronto, e acabou, tá? E essa conexão, ela é muito importante, ainda mais agora no nosso ramo da construção civil, né? A gente está se tratando de construir a casa própria do cliente, de ter o imóvel, a casa que ele vai viver o resto da vida. E você vai ter que ter um convívio com esse cliente, tá? Por meses, que é a casa dele, tá? Então, olha só, você vai ter um convívio por meses com uma pessoa que você não se conecta, que você não tem facilidade de lidar. Você vai lidar com ele por meses. Então procure isso, gente. Isso vai ser bom para todo mundo, para ele e para você, tá? Eu procuro sempre ter essas conexões, mas eu gosto, na verdade eu procuro porque eu gosto. Até quando o cliente não fecha comigo, hoje ele senta lá e eu converso, eu me entrego toda, assim, tudo que eu posso falar e puder ajudar, eu trato muito bem, porque eu gosto, é gratificante pra mim. E outra coisa, gente, o cliente ele pode não assinar com você hoje, o cliente não pode não ser um cliente seu hoje, mas se ele sentou ali na sua mesa, ele viu que você tratou ele bem, viu que você sanou todas as dúvidas dele, viu que você é uma profissional de potencial, que ele fazendo financiamento, você vai fazer o melhor para ele, ele pode não conseguir fechar com você hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se ele quiser fazer o financiamento da casa própria dele, ele vai te procurar, tá? Então não trata ali o cliente ali mal, roboticamente, achando que aquilo ali não é uma coisa que não tem futuro. Não faça isso não, você está dando um tiro no pé, porque pode ser que ele não consiga fazer o financiamento, mas ele tem um irmão, uma prima, uma amiga que pode fazer o financiamento, e aí ele vai te indicar, vai falar, caraca, olha, menina, eu tive com a Joana lá no escritório dela, menina, mas ela fez tudo pra mim, assim, ela me tratou bem, ela viu qual era a melhor forma de financiamento, a melhor forma de juros, ela me explicou que eu consigo ter desconto, ela me falou tudo isso, mas pra mim hoje não dá, porque a minha renda não dá pra fazer agora, mas se a sua renda der, você tem como fazer o financiamento da sua casa própria e ela vai te ajudar. Olha só, é essa imagem que você tem que ter na sua cidade, em onde você anda, é isso que você tem que construir, tá? A sua autoridade. E a 5ª regra é essa, autoridade, gente. Você, assim, precisa de ter autoridade na hora que você for conversar ali com o cliente. Se for sobre financiamento, fala tudo que você sabe. Da questão de taxa de juros, dos subsídios, das parcelas, fale tudo que você sabe. Fala. E se você não souber, se você é nova e ainda não sabe, você conduz o assunto para coisas que você domina. Foi o que eu te falei lá no início da live. Você vai explicar, que você vai procurar saber, né, com o seu gerente, e vai retornar para ele. E você muda para uma situação que você tem autoridade,
para questão de projeto, para questão de execução. Querendo ou não, você estudou, você domina, da engenharia você domina. Então, leve ali para a parte que você tem experiência, tá? E se você tiver outros processos de financiamento, se você já faz financiamento, se você tiver outros processos de financiamento em andamento, fala. Ó, eu tenho um processo de financiamento de 300 mil, ou eu tenho um processo de financiamento de 200, ou um de 500, ou problema de quanto for. Falar, eu tenho um que a obra tá na fase de acabamento, ou a outra tá na fase de bater a laje. Fale, você não precisa falar o nome do outro cliente. Você precisa falar que você tem um outro cliente que está fazendo, que está nessa fase. Você não precisa falar o nome. Nome eu não acho nem legal você falar. Agora, você dizer que tem outros processos, ou que você está fazendo um projeto tal, fale, porque eu já te falei, né? O efeito é manada.